Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos juntos meditar na palavra de Deus? Hoje vamos abordar um assunto polêmico, mas vamos analisá-lo à luz da palavra de Deus. Você já ouviu a frase, não julgueis para não serdes julgados, que está lá em Mateus capítulo 7, verso 1? Deixe aqui nos comentários se você já escutou ou se você já falou essa frase para alguém. Agora vamos analisar se esse versículo significa que não se pode julgar. Então, como explicar o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, onde a palavra de Deus diz: não julguem segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E também Gálatas, capítulo 6, verso 1, que diz: se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Ou ainda em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1, se alguém de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Será que a Bíblia está em contradição? Ou essa passagem de Mateus 7,1 não significa que não se pode julgar? Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Esse texto fora do contexto, ele leva a entender que não se deve julgar. Porém, quando visto de forma contextualizada, fica claro que o que Jesus está dizendo é que existe uma forma certa de buscar a reta justiça. E a forma correta é: não faça nenhum julgamento se você não está em condições de ser julgado pela mesma medida que você está julgando. Como citei anteriormente, na Bíblia existem vários exemplos para que o povo de Deus aprenda a forma correta de julgar. Entre eles, repito, temos João, capítulo 7, verso 24. Preste atenção, olha o que a palavra de Deus diz: não julguem segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Todo julgamento, então, precisa ser de acordo com a justiça reta. Uma admoestação de Jesus aos fariseus nessa passagem, que estavam ali julgando ele por causa de estar curando no sábado, sendo que muitos deles não cumpriam a lei. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: não queira aplicar nos outros uma vara de medir que não se aplica a você, porque isso é hipocrisia. Se o parâmetro que você usa para julgar os outros não é aplicável a você, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, estando uma trave no seu. Dessa forma, não é possível julgar segundo a reta justiça. Esse versículo de Mateus 7, ele virou um escudo para alguns. Muitos, com medo de serem julgados, preferem não julgar, achando que, se não julgarem ninguém, também ninguém poderá julgá-los. Porém, ainda que não julguem, se estiverem em pecado, serão julgados pela igreja. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, verso 1. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão, ou seja, aplicar a reta justiça. E quem são os espirituais? Entenda-se, a igreja do Senhor Jesus. Temos uma ênfase para se repreender e aplicar o julgamento. Claro que de maneira sábia e paciente, salientando aí a necessidade de examinar a si mesmo antes de repreender o outro. Importante destacar que, além do temor a Deus, na cultura judaica, humildade estava entre as maiores virtudes. Se a pessoa não estivesse em condições de fazer um julgamento, ela declinava. Mas esse versículo não é um convite à omissão, mas um convite à responsabilidade e temor para com as coisas de Deus. Um outro exemplo que vimos está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1. Olha o que Paulo diz: se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos, que é quem deveria julgar? Nesse contexto, Paulo exorta a igreja para não recorrer aos tribunais seculares, porque era sabido que pessoas de classe alta recebiam um melhor atendimento, um melhor tratamento. Ou seja, na verdade, não se fazia justiça nesses julgamentos.
Paulo quer nos ensinar que o mundo é que deve olhar para a igreja e enxergar o padrão correto de julgamento, com amor e misericórdia, pois é o cristão que é considerado justo e não o contrário. Em outras palavras, quando se leva uma causa de um irmão da igreja para um tribunal do mundo, ele fica ali exposto ao risco de ser injustiçado. O que Jesus está ensinando é que o padrão do cristão deve ser julgamento correto para todos, e na mesma medida que um julgar é a medida que se deve ser julgado. Portanto, é preciso responsabilidade para se aplicar a reta justiça, o que não ocorria em tribunais do mundo, que atuavam ali de forma incoerente, com hipocrisia, pois o que se aplicava para um não se aplicava para outro, quer fosse ali por interesse, por arrogância, egoísmo ou mesmo por vaidade. Agora que já fiz essas observações, vamos analisar esse texto de Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, mas agora dentro do contexto. A palavra diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois, na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. No verso 3, Jesus faz uma pergunta: por que você repara no cisco do olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? No verso 4, como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Verso 5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, se você está com uma trave no seu olho, não queira tirar o cisco no olho do seu irmão. O verso 1 aí vai dizer: não julgues. Mas após você tirar a viga do seu olho e poder enxergar melhor, aí sim Jesus diz: claramente você vai poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Então vamos entender aqui esse contexto. Temos aqui uma fala de Jesus no famoso Sermão do Monte, que vem ali desde o capítulo 5, passa pelo 6 e chega até o capítulo 7. Ele está aqui ensinando sobre como viver de forma justa diante de Deus. Ele diz que com o critério que nós julgarmos, seremos julgados, e a medida que usarmos também será usada para medir nós. Agora, quando que Jesus diz para não julgar? Quando você quer tirar o cisco do olho do irmão e estiver com uma trave no seu olho. Jesus não está proibindo o julgamento, mas alertando contra o julgamento hipócrita. Não confunda, não é ficar condenando alguém. Julgar aqui tem a conotação de avaliar ações e intenções, e como igreja mostrar compaixão e misericórdia, buscando sempre a verdade. Veja que essa analogia que Jesus faz ali sobre o cisco no olho e a trave no seu próprio olho é para alertar que não se deve querer corrigir alguém estando cheio de falhas e não reconhecer. O que Jesus quer é que realmente tenhamos discernimento para realizar um reto juízo com humildade e verdade. Jesus não proíbe a correção, mas exige ali responsabilidade ao fazê-la. Quando alguém diz: ninguém pode me julgar, ele está ignorando o que a Bíblia fala sobre o exortar, o corrigir e o confrontar em amor. Desde que, como lemos em João capítulo 7, verso 24, não julguemos segundo a aparência, mas julgamos segundo a reta justiça, o problema não vai ser o julgamento. O problema será julgar mal, sem misericórdia ou sem olhar para si mesmo. O que Jesus deseja é que antes de julgar o erro do outro, se faça um autoexame. Veja se não está cometendo um erro igual ou até mesmo maior. Use o mesmo padrão da reta justiça. Corrija com amor e não com condenação. Lembre-se, Jesus nos chama a servir e a ajudar uns aos outros e a viver a verdade, mas com o coração no lugar certo. Agora, você já sabe que o não julgueis não é um convite à omissão, mas um convite a aplicar a reta justiça com responsabilidade e temor às coisas de Deus. E então, você sabia? Espero que essa análise
possa te ajudar a compreender melhor o que Deus quer nos ensinar por meio da sua santa palavra. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos, deixe o seu like, acompanhe os outros vídeos. Eu vou deixar de sugestão alguns cards na tela e os links na descrição. Eu sou Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, até o próximo vídeo para que possamos continuar em conexão e que Deus nos abençoe. Até lá!